A onda de Urano, de Mercúrio à sua oitava. Um livro de Maria Flávia de Monsaraz. Os planetas. Oitava lição. No princípio era o Verbo. Esse verbo ou palavra primordial expandiu-se em inúmeras hierarquias criadoras ou oitavas, que por sua vez se desdobraram em múltiplos e submúltiplos de oitavas maiores ou menores. Este é o universo, rigorosamente subordinado à lei do sete ou das oitavas. Kepler diz: tudo está contido entre o 1 e o 2. 2 é a oitava do 1, oitava que contém as 7 tonalidades do universo. Tudo se passa na oitava. Tudo se passa até ao 8. O 8 inicia um novo ciclo. 7 é o princípio da harmonia. São 7 os corpos celestiais que definem a primeira referência do homem. Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. 7 mundos que se interpenetram, 7 frequências de vibração, 7 raios visíveis nas 7 cores do arco-íris, 7 graus de consciência. Uma dessas hierarquias é o nosso sistema solar, constituído por 7 espíritos planetários e as suas oitavas respectivas. O verbo manifesta-se em 7 grandes tons, soados pelos 7 espíritos planetários. Cada planeta tem a sua nota própria, emitindo um som peculiar. Esses sons ou tons são construtores. Contribuem para a evolução e transformação do universo. Da sua orquestração nasce uma estrutura organizada e organizadora, a que Kepler chamou a música das esferas, música que impele o universo na sua mutação. O sistema solar, os planetas. O sistema é um todo organizado, dinâmico, em expansão evolutiva, constituído por um conjunto de pares que mutuamente interagem. O sistema de que a Terra faz parte é o sistema solar. As suas demais partes são os vários planetas. Giram ciclicamente em movimentos rigorosos em torno de uma potência emanadora, o Sol. Os planetas são partes moventes de um todo que os integra. As suas órbitas são precisas, não alteram o tempo do seu curso, ou seja, o ciclo de um dado planeta tem sempre um tempo igual. O ciclo da Terra à volta do Sol tem 1 ano de duração. O ciclo de Mercúrio tem 88 dias de duração. O de Vênus, 256 dias. O de Marte, 2 anos. O de Júpiter, 12 anos. O de Saturno, 28 anos. Os ciclos dos planetas lentos têm, como o nome indica, órbitas muito maiores e de mais lenta duração. Todos os planetas giram em movimentos elípticos. Aproximam-se e afastam-se do Sol num imenso bailado sideral, em permanente inter-relação, quais ponteiros de um macro-relógio cósmico. Essas inter-relações dão origem a tensões energéticas, simbolicamente registadas no horóscopo de cada um de nós. Os planetas comportam-se como catalisadores e transformadores da luz do Sol. Absorvem a luz e transmutam-na,
em auras irradiantes. Conforme o tamanho do planeta, a rapidez do seu movimento de rotação, a sua distância em relação ao Sol, assim a qualidade da sua aura, a sua vibração. O sistema solar é, pois, uma imensa relação de forças em movimento, tensões energéticas de um todo dinâmico composto de partes, interagindo por ressonância das suas múltiplas frequências. Pitágoras intuiu que as harmonias das órbitas celestes têm um paralelo nas irregularidades de todas as formas de vida. Estas correspondências são vibrações matemáticas precisas que se manifestam como luz, som, cor e outros estímulos sensoriais. Pela lei das correspondências universais, cada cor corresponde a um determinado som, a uma qualidade específica, à simbologia de um dado planeta. Abstract Film and Color Music, William Morris. Neste sentido, o universo é uma imensa harmonia geométrica, traduzida em todos os fenómenos, do macro ao microcosmos. O Sol. O Sol é o fogo da origem, a potência primordial, o centro do sistema planetário de que a Terra faz parte, força expansiva, foco irradiante de energia, ativa todo o movimento. O Sol do zodíaco não é este Sol de origem. O Sol, que ao nascer define o signo de cada um, é simbólico. Ensina o lento caminhar de uma consciência humana no seu progressivo afastamento da explosão primordial. Na espiral evolutiva, que é o zodíaco, o Sol registra um longo percurso de arrefecimento. Ao nível psíquico, traduz-se num processo de pacificação pelo qual se perde violência instintiva. É a perda do fogo do ego, fogo que anima as atitudes de irracionalidade, de autodefesa e sobrevivência. Os últimos signos do zodíaco, com o conhecimento, atinge um grau maior de universalidade. São regidos pelos planetas mais afastados do centro do sistema solar. Consciência significa ser consciente de algo. Não há consciência sem inconsciente, o seu polo complementar. O inconsciente pode definir-se como uma esfera de memória não inteligente e que a consciência aos poucos vai iluminando, solarizando. O Sol no zodíaco é um milagre da consciência humana em evolução. Contém em potência o fogo espiritual. Na Terra, só o homem o pode atingir através de um longo e doloroso percurso evolutivo. A Lua. Se o Sol simboliza a consciência, a Lua é o inconsciente, o que ainda não sabemos de nós próprios, o que ainda não somos. Ela é a polaridade psíquica do Sol. A Lua simboliza o vazio primordial, um medo a ser superado. É para cada um a sua área de não entendimento. Como a alma procura o espírito que a pode iluminar, a Lua procura o Sol, a consciência de si própria. É o Sol que a retira das trevas, da grande noite cósmica do vazio ancestral. Espírito é consciência. A conquista do eu face ao medo, que ainda o aprisiona. A libertação desse medo. A percepção dessa libertação. Pela compreensão da posição relativa da Lua e do Sol, no tema de nascimento de cada um,
pode situar-se a evolução de uma consciência individual em cada minuto de vida. A Lua identifica-se com o que vulgarmente se chama a alma e em grego se conhece como psique. É um vazio intermediário entre o espírito e a matéria. O que nos falta e nos permite receber o mundo. Isso que nos torna carentes, desadaptados, frágeis, inseguros. O que nos faz sentir seres separados por condição de nascimento e que em nós procura uma razão de ser, a plena consciência do existir. A Lua é tudo isso. Vazio pessoal que nos habita e testemunha em nós o grande vazio universal. A Lua é a brecha do universo, ou alma mundi, como lhe chamaram os antigos. O lado passivo, o yin, de tudo o que existe, o que ainda não é, o que nos falta e por isso capaz de receber. Vazio que faz girar o mundo, charneira de todo o movimento entre a luz e a matéria. Permite o seu relacionamento num pulsar alternado, numa eterna respiração. Como nada é estático no universo, assim a alma ou a lua, a nossa noite interior, procura a sua outra metade. O dia, a inteligência, o sol, o seu contrário. É o que em alquimia se ensina como casamento místico, as bodas alquímicas da lua e do sol, da alma e do espírito. Quando os dois polos se harmonizam, fundem-se na unidade. A nossa mais antiga memória de totalidade, a esfericidade primordial, contida no saber dos nossos arquétipos. A relação do Sol e da Lua é, no nível psíquico, a dinâmica do eu em permanente mutação. A passagem do inconsciente ao consciente, a tensão entre o que sei de mim e o que de mim ainda desconheço. A síntese harmoniosa desta polaridade exprime o equilíbrio ou desequilíbrio de cada um na sua relação consigo e com o mundo. Em cada momento, qualquer consciência individual se exprime pela inter-relação da Lua e do Sol. É um movimento cíclico, em espiral, como todo o movimento cósmico. Traduz o conflito entre o remanescente de obscuridade emocional que ainda nos habita e a capacidade de o denunciar e inteligir. A alma e o espírito, como a lua e o sol, são os polos que ativam a força transformadora do eu, a tensão evolutiva da personalidade. Mercúrio. Mercúrio é a vibração mental, a onda do pensar. Permite ao homem relacionar-se com o mundo de um modo inteligente. Recebe informação, elaborar raciocínios, nomear as coisas, verbalizar a realidade. É o poder da mente. Situa o eu no seu estar, no tempo. Falo aprender a dualidade e ser capaz de lhe dar sentido. Mercúrio simboliza a inteligência elementar, a reflexão no cotidiano, a capacidade de abstração, interrogação e entendimento. É a ação mental. Ao invés da intuição ou mente superior que pensa a totalidade de dentro para fora, Mercúrio é a mente inferior, pensa a partir da dualidade e da contradição. Pensa de fora para dentro, liga duas realidades opostas, procura a sua relação.
Pelo entendimento da tensão de dois polos, Mercúrio é a saída. Mercúrio é o único planeta sem polaridade. A inteligência que capta o significado dos contrários. O número 3 que harmoniza o 1 e o 2, o pensamento dialético. Primeiro analisa e dissocia para situar as partes. Depois, relaciona-as numa síntese própria, quando percebe o que de algum modo as liga. Isso é conhecer. Mercúrio é essa frequência específica, invisível, imaterial, altamente misteriosa que permite ao homem inteligir o mundo cada vez mais. Vênus e Marte simbolizam a dinâmica do amor e do desejo, tensão que corresponde à relação instintiva ao eixo Touro-Escorpião. Disse Alice Bailey que Vênus é o germe da vida, da forma e do amor. É a primeira consciência do sagrado que é dado ao homem conhecer. Por ela se transcende o peso de um universo dual, o mundo da carência e do conflito. Quando ele se liberta e se expande por projeção emocional. Vênus é a primeira emoção de unidade a dois. Vênus é a única vibração que permite sair da prisão interior do ego, da sua condição de eu separado que lhe é dado ser por nascimento. Vênus pressupõe inteligência, consciência, valorização do outro, opção de qualidade. Há nela uma tónica mental mercuriana. Mercúrio é o entendimento que desencadeia o processo amoroso. Amar é ver, no sentido de conhecer. Só amo quando me identifico. Só me identifico quando me reconheço em alguém que me amplia e me devolve qualidade. Marte aparece como o desejo que Vênus faz emergir. O que nos falta é o que Vênus polariza. Marte, o seu contrário. Vênus é o bem-estar de unidade reencontrada. Marte é a ausência de onde se parte, o mal-estar que impulsiona a ação. Nascido do caos da grande brecha cósmica, da ausência universal, Marte é o poder vital, a projeção do eu no fora de si. Força que irrompe da terra contra o céu e, de certa maneira, para o céu. Quando Vênus com ele se harmoniza, a força do instinto nasce do vórtice abissal do mundo, do vazio, da não existência. Marte, o desejo instintivo, sai do nosso nada interior. Pode dizer-se que é filho das trevas, pulsão do não ser para o ser, do imanifestado para a manifestação. Ao nível da necessidade da alma, Vênus e Marte é a dialética da evolução do mundo, a pulsão do desejo na procura do amor, da não existência para o sentimento de existir em plenitude, pela emoção da unidade recuperada. Excerto do livro O Amor, a Lei de Vênus, à sua oitava, da autora. Vênus e Marte são o potencial de drama e de prazer presentes na experiência amorosa de qualquer ser humano. Da sua interação nasce uma dor ou uma alegria.
é a força evolutiva dos homens em relação. As órbitas de Vênus e de Marte encontram-se aquém de uma cintura de asteroides que simboliza o términus da aprendizagem do percurso instintivo do homem. Barreira cósmica que antecede uma libertação. Enquanto viver centrado na pulsão do seu desejo, condicionado por memórias de sobrevivência e impulsos irracionais, o homem não vai além do eixo Vênus e Marte. Para no signo de Escorpião. Escorpião simboliza a expressão do homem entregue a si próprio e aos seus mecanismos de insegurança. Em Escorpião irá testar o máximo poder do seu desejo. Inversamente, irá confrontar-se com a impotência que o obriga a aceitar a morte e nessa aceitação transcende-la. Até lá, a dimensão espiritual é-lhe vedada. O homem não evoluído, que não sabe ainda pôr em causa os seus impulsos inconscientes, a sua agressividade e os seus conflitos, para no 8º signo do zodíaco, no 8, no 4+4, num duplo impasse. Escorpião é igualmente uma porta oculta, uma passagem. Abri-la é a grandeza deste signo, o seu potencial de regeneração, a sua última resposta. 8 simboliza o nó da eternidade, a eterna tensão de dois mundos, a dualidade universal. É o movimento descendente da potência imaterial à matéria, do invisível ao visível, e inversamente pelo poder evolutivo e sagrado da vida, o movimento ascendente, do material ao imaterial, do visível ao invisível. Depois da órbita de Marte existe uma cintura de asteroides que se supõe ser o resultado da explosão de um planeta remoto. São centenas de fragmentos planetários que giram ciclicamente à volta do Sol, formam uma larga cintura energética. Esta barreira de asteroides é uma fronteira. Separa a realidade instintiva, lenta, pesada, egocentrada, própria do homem mais primitivo, de vibrações mais subtis, mais universais, de mais alta frequência, próprias dos seres evoluídos. A astrologia esotérica ensina que a alta frequência destas vibrações exprime planos superiores de consciência. Esta cintura de asteroides age como uma força intermediária entre a órbita de Marte e a órbita de Júpiter. Entre o signo de Escorpião, que Marte ativa, e o de Sagitário, que Júpiter inspira. Simbolicamente, os asteroides são uma barreira oculta entre estes dois planetas. Barreira física e metafísica, esotericamente significativa. Marte encontra-se contido por uma cintura cósmica, algo a ser vencido, superado, ultrapassado, para que a alta vibração de Júpiter em Sagitário possa ser intuída. Obstáculo físico que na dimensão psíquica impõe uma mutação, a perda do desejo. Marte regenerado. Passagem obscura e assustadora. É uma morte psíquica, única via de transição para a consciência dos mundos superiores. Processo de profunda transformação interior, onde o eu se anula e se rende à vida incondicionalmente.
Para lá da cintura de asteroides é um outro jogo de forças, uma outra dimensão, o mundo das oitavas. Mais leve, mais rápido, transcendente. Na charneira desse outro mundo, dessa maior dimensão, encontram-se dois planetas intermediários, Júpiter e Saturno. São os medianeiros entre a Terra e os espíritos das oitavas. Júpiter e Saturno. Para lá das órbitas dos asteroides, Júpiter e Saturno são energias de inserção no coletivo. Simbolizam a relação do eu no social, as suas polaridades são opostas e complementares. Júpiter expande o eu, Saturno inibe-o até adquirir segurança na sua relação com o mundo, até o tempo lhe trazer a experiência que necessita para então assumir a responsabilidade de existir. Júpiter. Júpiter é uma força expansiva de irradiação. Projeta o eu no mundo dos outros. É um motor que impulsiona a ação interveniente do eu no social. Identifica-se com a fé, com isso em que se acredita. Júpiter intui a ordem subjacente em cada um, o seu arquétipo de unidade. Apreende o certo ou o errado, o justo ou o injusto, a lei última que rege todas as circunstâncias, lei em tudo presente, que tudo integra e relaciona, lei que suporta a intenção evolutiva de um universo em expansão. Júpiter imprime qualidade à motivação, afirma uma visão ética, os valores que determinam os relacionamentos. A qualidade é absoluta, a sua forma de expressão relativa, condicionada pela capacidade de resposta de uma humanidade em evolução e filtrada por um dado momento histórico. Há que saber situar a qualidade num espaço-tempo social, adequá-la à exigência da sua modernidade. Júpiter moderniza e atualiza a qualidade, recria para cada novo contexto sociocultural outros modos de expressão e intervenção. Verdades eternas, intemporais, traduzidas no cotidiano dos homens em relação, num sempre outro e dinâmico viver. Imprime uma visão ética, a referência de uma ordem maior que tudo suporta e interrelaciona. Se Júpiter expande, Saturno reprime o eu no social. Saturno. Saturno rege o comportamento frente ao coletivo. Recolhe a aprendizagem do tempo. Apreende as consequências de cada ação. É Cronos, o tempo dos ciclos materiais. Simboliza a sabedoria que esses ciclos de tempo nos proporcionam. Saturno assegura a lei do karma no seu processo de atualização, lei pela qual qualquer ação provoca uma reação por ressonância à sua qualidade vibratória. Saturno tem duas faces, dois tempos, duas respostas contrárias, consoante a inexperiência ou experiência adquirida. Primeiro atua como defesa do eu, inibe a ação, cria mecanismos inconscientes de autoproteção, não é dinâmico, bloqueia a solução e a abertura à vida. Cristaliza num passado kármico, é rígido, imaturo e convencional. Com o tempo, pela experiência que a vida lhe proporciona, Saturno ganha segurança e sabedoria. Então a sua atitude é inversa e torna-se um mestre seguro.